Eu queria convidar o professor Dr. Mário Emílio Dourado Júnior, que vai comentar a respeito de ensaios clínicos, esperança e realidade. Professor. Boa tarde a todos. Vou iniciar minha palestra. Não sei se a Cari está aqui presente, mas eu vou substituir a Cari por Élica. E ontem a Cari fez uma saudação, uma saudação dos havaianos, né? Eu, ultimamente, estou fazendo mais uma saudação típica da gente mesmo do Brasil. Eu queria... É uma bênção, né? A gente pede muita bênção lá no Nordeste. E ultimamente eu estou praticando bastante com os familiares próximos, que é um ato de respeito, de reconhecimento, né? Eu, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, minhas palestras, teve duas. Uma eu falei sobre terminalidade na ELA, e eu chorei, porque coincidiu justamente com a morte do meu pai. Há um ano atrás, outra palestra sobre também nessa fase difícil da ELA, e eu chorei. E eu estava sendo conhecido do médico Chorão. Então teve uma palestra que eu fui dar, quando eu fui entrar, eu disse, vamos assistir a aula daquele médico Chorão. Aí ontem me surpreendeu e achei interessante o professor Ben Smith, ele chorou. Né? Então, e o Padre Vieira, teve uma passagem dele na Itália, ele foi discursar um debate se era melhor rir ou chorar. É bem interessante essa passagem. Então, se eu chorar em algum momento, me desculpem, porque eu estou vivendo novamente uma fase de luto que morreu um irmão meu há 30 dias. Então, eu vou passar aqui um pouco. Eu mudei a aula para o título A Águia e a Galinha. Foi o motivo da aula, vocês vão entender por quê. Eu passo sim aqui, né? Lá de baixo. Então, essa minha aula, eu vou falar, na verdade vai ser uma retrospectiva. Depois da minha aula haverá o fechamento do congresso. Mas eu vou fazer uma retrospectiva dos ensaios clínicos, e minha aula ela tá toda aqui eu tirei nessas fontes. Inclusive eu vou passar, eu acho que eu esqueci de passar para o computador. São artigos recentes de revisões de ensaios clínicos. Eu devo destacar isso do Lancet Neurology, agora recente, o do Corrente Open of Neurology, esse artigo também do Corrente Neurology Neuroscience, está bem interessante. Então, quem quiser ter interesse, porque vai ser uma aula bem rápida, bem informativa, talvez é mais para me dizer o geral, o que é que está acontecendo, não é para a gente decorar nem escrever. Então, eu tenho ali, vou deixar com o pessoal os trabalhos, que com certeza estará melhor do que a minha apresentação. Então, a águia e a galinha. Como combinar esperança e a realidade, desejo e necessidade, história e utopia, fato e ideia, poder e carisma, enraizamento e abertura, anjo e demônio, céu e terra. Sempre vêm juntos, opostos, simultâneos, complementares. Como utilizar para crescer e ser mais plenamente humano? A dualidade pertence à condição humana, por mais contraditória que possa parecer, dimensões da mesma e única realidade do mesmo único ser humano. Uma jovem águia ferida que foi educada no meio das galinhas até virar galinha também. Mas eis que um belo dia seu coração de águia despertou até voar soberbamente e desaparecer no azul do infinito. Galinha é a realidade, é o dia a dia, é a expressão humana na sua materialidade, no seu cotidiano, na vida privada, nos afazeres domésticos, no atendimento ao paciente. Águia, a mesma vida humana na sua espiritualidade, na capacidade de romper com os limites dos seus sonhos, na sua possibilidade de conectar-se com as outras pessoas, com o futuro, com a evolução e com o universo e com Deus. Então, seria uma metáfora no sentido da realidade e da esperança, né? Sabedoria, o interessante é saber quando é galinha e ser águia, né? Isso é o sábio, que ele tem que ter isso aí. Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. Porque, na verdade, isso aí quem disse foi Leonardo Boff, eu tirei do livro dele, né? Então, na verdade, eu vou falar aqui meu ponto de vista, dentro das minhas condições, mas cada um tem seu ponto, né? E a vista de seu ponto. Então, a ela, na verdade, é uma síndrome, já foi bem dito aqui. É uma síndrome com várias etiologias, diferentes fisiopatologias, que levam a um final comum, que é a morte do neurônio motor. Não é isso? E ela tem fenótipos, que tem uma variação na progressão, predomina o primeiro ou o segundo neurônio motor. A escassez de tratamento eficaz para ela
é altamente desproporcional ao impacto devastador que ela tem sobre os indivíduos afetados. Então é necessário a gente aumentar a expectativa de vida. Para isso a gente tem que conhecer a patogenia da doença e ter métodos diagnósticos específicos e precoces. Portanto, é necessário desenvolver tratamentos que vão retardar a progressão da doença e vão tratar as consequências secundárias dessa doença. Daí que vem a história do que é ensaio clínico. Na verdade, ensaio clínico é uma ferramenta da ciência, onde nós vamos, a partir de conhecimentos básicos, tirados de experiências em animais ou in vitro, vamos tirar medicamentos ou drogas que são potencialmente usados para o ser humano. É uma estratégia que a ciência utiliza para que a gente tenha uma certeza mais próxima e não fazer o mal àquela pessoa. Então, ela é conduzida por rigorosos princípios éticos e científicos. Vários ensaios clínicos estão sendo utilizados no mundo. Se nós formos ao site do Clinical Trials, que é do governo americano, existe hoje 165 ensaios registrados. O do Brasil foi aquele que foi citado, já foi concluído, do choro emocional, né, do choro e riso emocional, laboriosidade emocional. E existem vários que estão concluindo e recrutando pacientes. Para desenvolver um ensaio clínico, é necessário aquele desenvolvimento da pesquisa básica, desde a descoberta de moléculas a uma fase pré-clínica. Estão pedindo para falar mais devagar, mas aí eu não sei se vai dar tempo. Mas eu vou tentar falar mais devagar. Então, tem todo um desenvolvimento da pesquisa clínica, e isso é o que se faz no ensaio clínico, nas pesquisas, é isso que a gente tem que seguir, esse é o método tradicional. Então, desde o início de uma descoberta de uma molécula, passam anos e anos para que nós possamos utilizar no paciente. Então, isso é estranho, já que nós falamos que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença rápida. Então, vamos esperar 10, 20 anos para chegar a uma droga? Para chegar a um tratamento? Quer dizer, há um contrassenso, há uma necessidade de revisar essas estruturas, esses desenhos. Já tem pesquisadores preocupados com isso, tentando modificar as formas desse ensaio para que haja um teste mais rápido em determinadas moléculas. Interessante desses ensaios clínicos, aqui foi no Congresso de Orlando, está no site deles, que nos Estados Unidos, surpreendentemente, uma pequena porcentagem de pacientes com ela participam de ensaios. O ano passado nós discutimos isso aqui, eu disse, rapaz, eu queria participar do ensaio clínico, eu queria oferecer para os meus pacientes um ensaio clínico. A gente está devendo isso à população brasileira. Mas quando a gente vê os países que participam de ensaio clínico, os pacientes não querem participar de ensaios clínicos. E um dos motivos que eles alegam é o custo pessoal e financeiro para participar do ensaio clínico. Eles calcularam que para um paciente entrar no ensaio clínico é todo um protocolo. O paciente tem que ser visitado várias vezes, fazer vários exames. Não é uma coisa simples, não. Eles calcularam que foi 1 milhão de visitas naquele período. Se gastou 6,6 milhões de horas, 5 milhões de gasolina. Quer dizer, imagine nosso país, onde não temos transporte adequado para os pacientes chegar a um centro para fazer ensaio clínico. Quer dizer, a desistência será muito grande. Então eu comecei a pensar, será que aquele meu sonho de participar de ensaio clínico, será que é verdade? Será que eu teria que pensar em outra coisa, ter outro sonho, ser outra águia? A primeira molécula que eu gostaria de apresentar para vocês, já foi dito anteriormente, é bem conhecido, é o grupo dos benzotiazol, onde o representante principal é o riluzole. Essa molécula tem várias ações biológicas, e dela saiu, né, o riluzol, que todo mundo nós sabemos que realmente é o único medicamento com evidência forte de pesquisa que ele retarda a evolução da doença. Então, eu vou passar bem rápido por uma série de medicamentos, onde a minha lógica eu vou apresentar medicamentos para vocês, com benefício, e muitos que não tiveram resultados, e a esperança de vários medicamentos que estão em pesquisa. A ceftriaxona é um antibiótico que está sendo testado em fase 3, quer dizer, já naquela fase de saber se funciona ou não funciona. A gente espera que em breve tenha resultado. A ação dele é contra o glutamato. Todos lembram de ontem das aulas, onde os mecanismos que geram a doença, o glutamato é um deles importante. O ceftriaxona, ele aumenta os níveis de proteínas que tira o glutamato da fenda sináptica. Então, espera-se concluir em 2012. O talampatel é um antagonista também do glutamato. O resultado dele foi negativo. Foi mostrado também ontem para o professor Rosa.
realmente é um resultado negativo desse trabalho, desse antiglutamato. A memantina, também outro receptor, antagonista receptor do glutamato, também mostrando resultados negativos, no trabalho do grupo de Portugal. Outros inúmeros antiglutamatos também mostraram resultados negativos. Outra linha de pesquisa são contra os agregados proteicos. Se sabe que na esclerose amiotrófica há agregados proteicos. Na forma familiar da SOD1, existe um agregado proteico da SOD1. Recentemente foi descoberto as velas familiares associadas ao TDP43 e o FUS. O TDP43 está acumulado também nos pacientes com ela esporádica. Então isso é um alvo interessante de ser pesquisado e já tem gente pesquisando. Então o arimoclomol é uma molécula que induz a expressão de uma proteína que tira esse agregado proteico da célula. Então é óbvio que a gente espera que haja um resultado. Modelos animais mostram que é efetivo em ratinhos. Existem estudos em fase 1 mostrando que é tolerável, estudos em fase 2 mostrando também que ele não é tóxico para os pacientes, e estudos em fase 3 estão em andamento e espera-se um resultado em breve dessa molécula, que também já foi citada ontem. Existem também pesquisadores atrás de vacinas para remover essas proteínas, já tem trabalhos animais. Outra forma de tirar as proteínas é estimulando a autofagia, que também foi bem citado ontem. São vesículas que nós fazemos na célula para tirar aquelas proteínas agregadas. Então, um dos principais medicamentos, o lítio, ele tem essa função em modelo animal. Pensava-se que o lítio seria o gênio que ia curar ela, a partir daqueles trabalhos iniciais que foram citados ontem na Itália. Entretanto, os trabalhos posteriores, os multicêntricos, os estudos em fase 2 e fase 3, mostraram que o lítio não tinha benefício nos pacientes com ela. Mas, entretanto, o que foi interessante nesses trabalhos com lítio, para as pessoas que fazem o ensaio clínico, para os bioestatísticos e os médicos, é que eles inovaram na avaliação dos pacientes. Eles começaram, normalmente no ensaio clínico, o ponto final de avaliação é a sobrevida daquele doente. Então o estudo é muito longo, passa meses e meses, e muitas vezes o paciente abandona o ensaio clínico porque ele pensa que está tomando placebo, e está piorando, e termina perdendo isso, comprometendo os resultados do estudo. Então esses autores, eles estabeleceram uma estratégia de avaliar a evolução pela escala funcional que todos conhecemos, e a partir do momento que o paciente perde 6 pontos, era o final do trabalho, era o evento final, pronto, parou ali. Então eles fizeram um estudo cruzado, quem perdia 6 pontos passava para placebo, e quem tinha placebo passava. Então não havia abandono. E foi interessante porque esse trabalho foi terminado rapidamente, não foi um trabalho longo, porque eles viram que realmente não tinha benefício e deram um stop no trabalho. Então isso é uma coisa bem interessante que com certeza muitas pessoas vão copiar essa ideia e fazer ensaios nesse sentido. Existem ainda alguns trabalhos ainda em andamento com lítio. Outra forma de melhorar tratar o paciente é com fator neurotrófico. Aqui é uma imagem dos vasos sanguíneos e os nervos, eles correm junto com os vasos. Então, isso aqui bem mostrado em vários trabalhos. Aqui em vermelho são os vasos e os nervos, eles se comunicam, um manda os sinais para o outro. Isso já é bem conhecido na anatomia de muitos anos. Então, o professor Peter Kammerer, que há 2 anos atrás, se não me engano, recebeu aqui um prêmio da Fundação Paulo Contígio, é um dos grandes pesquisadores nessa área de fator de crescimento vascular. Esse fator, ele estimularia o crescimento neuronal. Então, existem ensaios clínicos para isso aí, ensaios injetando esses fatores no músculo, existem ensaios injetando diretamente nos ventrículos dos pacientes, e são ensaios em fase 1, e é uma linha de pesquisa, é uma esperança, é uma águia aí para a gente. O problema desses fatores neurotróficos, o grande problema é que eles são moléculas de difícil acesso pela barreira, muitos têm que ser intratecal, você às vezes tem que injetar diretamente no sistema nervoso. Entretanto, já há pesquisadores, uma águia aí, fazendo, por exemplo, ultrassom para quebrar transitoriamente a barreira encefálica e esse fator neurotrófico passar e fazer sua ação no sistema nervoso. Outros fatores de crescimento foram testados e foram negativos. Uma outra ação importante, outro alvo é a mitocôndria, que também foi falado bastante ontem do papel da mitocôndria na esclerose amiotrófica, onde as mitocôndrias, esses agregados anormais estão presentes tanto na ponta anterior da medula, no nervo intramuscular e no músculo dos indivíduos com ela. Esse defeito da mitocôndria leva
um nível inadequado de APP, um traço anormal do mitocôndrio, estresse oxidativo, as funções, apoptose, formação de poros. Então, moléculas que melhoram a mitocôndria, como a despramipexole. Na verdade, é uma imagem espelho do pramipexol, que é um remédio para a doença de Parkinson. Então, essa molécula aqui não tem o efeito maléfico, não, efeito lateral nos receptores dopaminérgicos, e ela tem uma ação neuroprotetora. Então, essa molécula está sendo testada, já foi comentada ontem pelo Francisco Rota, os bons resultados preliminares em fase 2. Outra molécula, Indaravone, é uma molécula testada no Japão. Eles no ensaio clínico, eles diziam que os resultados eram agora, mas eu procurei o resultado final, não encontrei. Essa molécula eles usam bastante para a prevenção de AVC, ou na fase aguda de AVC, junto com os trombolíticos no Japão. Entretanto, eles não publicaram resultados. Outra molécula na mitocôndria, a olesoxime, ela modula os poros das mitocôndrias, quando há o agregado da SOD1 na forma familiar, formação de poros. Essa molécula modula essa formação de poros. Tem estudos em fase 1 mostrando efetividade, estudo em fase 2, 3, que era para concluir em abril. Eu também procurei literatura e não foi publicado ainda o resultado desse trabalho. A coenzima Q10 foi testada e não tinha efeito em fase 3. A creatina, numa revisão do Cochrane, mostra que ela, nessas doses não tem resultado efetivo. Entretanto, tem muita gente ainda procurando associar a creatina com outros medicamentos, tentando buscar um benefício nesses pacientes. Aqui é para mostrar que também há poucos trabalhos com suplementos nutricionais. Na maioria dos pacientes com ela, eles usam vitaminas. Não há evidência científica do uso que essas vitaminas venham beneficiar os pacientes com ela. A inflamação também, há vários, já foi dito ontem, foi dito hoje, do papel da inflamação na ela. Então, a linha de pesquisa, já foi mostrado que a minoxiclina, ela não tem ação em fase 3, não foi efetiva. A pioglitazona também não, já foi citada ontem. Essa associação de pioglitazona com tretinoin, eu não encontrei o resultado dela, desse trabalho. Outros medicamentos já foram testados, talidomida, acetato de glapirame, também sem resultados. Então, na inflamação, nós temos poucos resultados clínicos. Fator neurotrófico, foi citado hoje na aula de células-tronco, a importância do fator de crescimento granulócito. Você dá essa medicação que vai estimular as células mães da medula a sair para o sistema periférico e produzir fatores neurotróficos que façam crescer o nervo. Então, existem ensaios clínicos vários em andamento. Isso eu não vou citar. Foi citado também, eu encontrei também trabalhos na transcrição neuronal, melhorar a transcrição de genes que favorece, que impede a morte do neurônio. Então, está sendo testado um medicamento antiepilético, o valproato de sódio, que nós usamos bastante. Ele tem essa ação de melhorar a transcrição neuronal. Então, vamos esperar resultados dele. Entretanto, seria interessante a gente pensar fora esse medicamento, outras intervenções que prolongam a sobrevida. Então, é bem sabido que a equipe multidisciplinar aumenta a sobrevida, gastrostomia, ventilação não invasiva, toxina botulínica para diarreia e outras novas intervenções que eu vou falar rapidamente. Uma interessante, publicada pelo grupo de Portugal, é a telemonitorização não invasiva. Então, os pacientes que usam de PAP, eles recebem um chipzinho em casa e por modo de celular, o fisioterapeuta na unidade lá de Lisboa, ele sabe como é que está o parâmetro, se o paciente usa direitinho ou não usa. Então, por telefone, ele, olha, aumenta a frequência, não é frequência, tal. Então, essa estratégia fez com que os pacientes que receberam esse acompanhamento tiveram menos problemas, complicações de ir ao hospital e parece ser que aumenta a sobrevida. Outro trabalho recente mostra que a satisfação do uso da tecnologia assistiva. Então, medidas simples de tecnologia assistiva, foi mostrado nesse trabalho, demonstrado que realmente são efetivos no paciente com ela. No músculo, sendo o alvo no músculo, também já foi citado a ventilação não invasiva, o marca-passo diafragmático, que é um dispositivo implantado no diafragma que faz fazer a contração. Ele é utilizado para retardar a traqueostomia. Moléculas como a CK357, que o professor Rota falou ontem. Outra molécula
que inibe o miostatin, que é um fator que regula negativamente o crescimento muscular, está em fase 1. Um inibidor do reticulon 4 é o inibidor da regeneração neuronal. Essa molécula inibe. Então, se você botar o inibidor dela, então aquele neurônio vai regenerar. Então, são perspectivas futuras que vamos ter por aí. Outra interessante, que também foi citada ontem, se comentou ontem que a ela é uma doença do RNA. Então, moléculas de RNA de fita simples, não codificadoras de proteínas, que agem como potentes reguladores pós-transcricionais. Essas moléculas fariam siliciamento genético. Então, numa ela genética, faria uma promoção de uma proteína normal. Se eu botar esse microRNA na célula daquele paciente, aquela proteína não seria formada. Essa é a estratégia, redução dos níveis proteicos dos seus genes alvos, e isso deve sair trabalhos interessantes nesse aspecto. Então já há trials clínicos já em fase 1 em andamento com essas moléculas. As dúvidas será que isso serve para mutações genéticas não conhecidas? Pode ser usada para bloquear a produção de proteína TDP-43 difus? Como administrar? Direta, por vetores? Então tem muitas dúvidas ainda nessa estratégia. Células-tronco, foi bem dito ontem já. Eu queria só destacar aqui a promessa de potencial substituição em reação neuronal, assim como de outros tecidos neuronais por tratamento de células-tronco, se tornou uma fonte de grande esperança e expectativa. A célula-tronco, ela retarda a progressão da doença por fator de crescimento, por imunomodulação, por efeito anti-inflamatório, por efeito trófico dos neurônios e por restituir o neurônio motor. Quando a gente lê esses artigos, todos são unânimes dizer que a perspectiva da gente restituir o neurônio motor com células-tronco hoje é impossível. Então, eles estão trabalhando basicamente nos alvos de fator de crescimento. Foi dito das importâncias das células mesenquimais. Então, existe já foi dito também hoje, dos ensaios clínicos com esse fator de crescimento. As administrações intratecal, o trabalho da professora Letícia, foi publicado, os resultados dela. O de DEDA, também é um trabalho bastante discutível, esse trabalho na metodologia. Martínez, no México. Outra forma, foi também comentado ontem, a utilização de células de tronco de pluripotência induzida, os fibroblastos. Então há trabalhos também, ensaios clínicos nessa área. E isso eu comentei o ano passado também, que era a que foi comentada pelo professor Mortarelli, que é as clínicas turísticas, Então esse trabalho é bem interessante, foi publicado na British Medical Journal do ano passado. Será que eles são picaretas ou são pioneiros, essas pessoas que fazem isso aí? É bem interessante a discussão desse artigo, porque ele no final, o pesquisador, ele faz uma meia-culpa às instituições que regulam a liberação dessas pesquisas, porque foi tão rigoroso a proibição nos Estados Unidos, sobretudo, que começaram a pipocar centros em determinados países que não tinham uma fiscalização tão rigorosa. E assim começou alguém a se aproveitar e utilizar a economia, outros interesses no uso dessas técnicas. Então, vários pesquisadores comentam, isso é a exploração de pacientes vulneráveis. Outro comenta, o trabalho do Dr. Deda não tem evidência sólida científica. E eu mostrei também ano passado, vou passar rapidamente, que o pesquisador comenta, que há pesquisadores importantes no mundo que estão fazendo a coisa séria. E eu mostrei para vocês ano passado o trabalho de Múrcia, na Espanha, onde esses senhores lá, eles começaram primeiro fazendo trabalhos experimentais. Então eles tinham uma base sólida, eles tinham feito pesquisa em animais, daí implantaram em estudos seguindo a lógica científica. Eu passei um e-mail para o professor, e ele comenta todo o trabalho dele, a fase 1, fase 2, tal. Foi bem interessante essa discussão que eu apresentei ano passado. Então ele mostrou para a gente, ele mandou para mim o ensaio dele como era, as bases mostrando que a injeção de células-tronco mesenquimais em modelos animais havia um aumento, um efeito neurotrófico dessas células. Aqui era o segmento dele, como é que ele fez nos pacientes dele, o segmento, a obtenção. Ele mostrou para a gente como é que fazia a retirada da célula, como é que injetava. Eles criaram esse dispositivo para injetar diretamente na coluna, na medula. Eles mostraram os resultados dele, como era a evolução. E mais na frente eles mostraram o desenho que, sim, de agora a gente vai ver se funciona ou não. Até ali eram ensaios experimentais para saber se a técnica servia, se tinha complicação ou não. Então eles viram, a técnica funciona, não tem complicação. Agora que vamos ver se tem efetividade ou não, Então esse ensaio está em andamento,
Vamos aguardar aí não sei, 1 ano, 2, para a gente ter algum resultado nesse ensaio. O problema grande na esclerose múltipla é isso aí, a gente não tem um biomarcador. Nós não sabemos quando a doença começa, por isso que o paciente passa 1 ano para ter o diagnóstico. É difícil, não temos um marcador adequado para a evolução, nós não temos um grande bom marcador para dizer, ele está mais rápido, está mais lento. Isso é difícil quando a gente transporta isso para os ensaios clínicos. Então, enquanto não descobrirmos um biomarcador, acredita-se que essas pesquisas talvez sigam esse caminho mais lento de investigação. Existe um ensaio clínico buscando esse biomarcador, está registrado no site americano, eles estão buscando marcadores no líquor e no sangue dos pacientes com ela. Na célula-tronco não sabemos que melhor célula, não vou comentar isso aí, que é um tema que passa do meu conhecimento. O que eu acho interessante é isso aqui, ética na ELA. Então esse é um trabalho que eu vi recente agora no Neurology, que é uma coisa que a gente está deparando já. Eu me deparei recente em Natal, uma criança que queria ir para a Alemanha fazer um transplante de células-tronco. Ela tem uma atrofia muscular espinhal tipo 1. Eu tentei conversar, explicar, olha, não vejo lógica, não vejo base científica para a senhora ir levar essa criança. E o transporte e tal? Quer dizer, eu tentei demonstrar para ela as razões científicas. Entretanto, eu não sou obrigado quer dizer, eu não posso ficar chateado que ela vá. Eu não posso, quando ela voltar, eu não posso ficar com mágoa porque ela foi. Quer dizer, vou atender do mesmo jeito. Então, esses autores, eles fazem mais ou menos uma boa prática médica nesses casos. Informar do potencial risco e toxicidade do impacto da medicina alternativa e complementar. Os médicos não são obrigados a participar nas discussões de como receber. Eu não sou obrigado a dizer, você vai botar o seu tratamento experimental desse jeito ou outro. Não, eu me nego porque primeiro eu não indiquei, né? Quer dizer, eu explico riscos e benefícios. Junto com a assistência social, os médicos devem aconselhar os doentes de família dos custos não cobertos pelo seguro médico. Aconselhar sobre a segurança de viajar, quer dizer, dar algumas noções, vai viajar com BIPAP, vocês têm que se organizar. Proporcionar uma intervenção de apoio, não de confronto. Não abandonar os doentes, mesmo que confrontado com comportamentos inaceitáveis. Eu achei bem interessante, que é uma coisa ética nova, isso é uma coisa que a gente está se enfrentando agora na prática diária. Qual é o problema desses ensaios clínicos? A ela é uma doença complexa. Os modelos animais só de eles não funcionam nos nossos pacientes. Já foi bem dito aí, a microscopia neuropatológica do animalzinho é diferente da ela só de humana. Existe o acúmulo da proteína TDP-43 nos pacientes da ela esporádica. Não está claro a bioequivalência das drogas utilizadas nos modelos animais. Os animais não são cegos. Cegos, assim, no sentido que a gente dá os trabalhos nos animais não são cegos. O pesquisador, ele sabe que está dando um remédio, então ele pode pensar, o ratinho melhorou, intuitivamente, né? O animal, o tratamento é iniciado antes de aparecer os sintomas. Ainda impossível de fazer isso nos pacientes. O biomarcador é fundamental, a gente ter esse biomarcador. Que a gente ia tratar a doença antes de vir as complicações. Talvez muitas drogas que nós usamos agora podem voltar a ser utilizadas desde que nós usássemos ela numa fase bem inicial da doença. Então, o problema dos ensaios clínicos, eles são prolongados. Não está claro se as medidas de avaliações são sensíveis. Precisamos de biomarcadores. Aquilo que eu falei das avaliações de como o paciente está melhorando ou não. Normalmente a gente avalia a sobrevida. Então, talvez tenha que buscar novos ensaios, buscar os especialistas nisso, os bioestatísticos, os médicos interessados que trabalham com ensaios clínicos, eles tentassem mudar o modelo para que a gente pudesse ter um resultado mais rápido. As etapas das pesquisas são longas e caras. Então, precisa ser modificado isso aí. Então, o processo de investigação, de inovação é lento. Por exemplo, o raio laser, ele foi descoberto em 1920, só foi usado em 1998 na oftalmologia. O LEDER, em 1920 foi criado, só agora que a gente usa em televisões LEDER. Então a ciência tem isso aí, a ciência realmente, ela tem isso, é lenta. Um portfólio das patentes da Universidade de Frankfurt, 7.400 patentes foram registradas. Só 3 tiveram êxitos. Porque mesmo você pesquisando, você não tem a segurança que aquilo que você pesquisou vai dar certo ou não, não é isso? Então, eu peguei isso aqui do jornal O País, faz um ano atrás. Era uma carta do diretor do New York Times para Moses investigador da Faculdade de Medicina da Universidade. Na verdade, o pesquisador espanhol, ele traduzia essa carta.
Um fator importante é a ênfase excessiva na investigação translacional, que trata de traduzir os achados de laboratório em aplicações clínicas em detrimento da pesquisa básica. O impulso dado aos estudos translacionais é míope e prejudicial. Não sabemos a função normal das proteínas que causam o Alzheimer. Por outro lado, alguns ensaios de medicamentos para a demência não são baseados em provas sólidas. Antes que possamos encontrar novas formas de tratamento, devemos direcionar mais recursos para a pesquisa básica. Não teria sido melhor utilizar a enorme quantidade de dinheiro que leva alguns ensaios clínicos claramente prematuros para fomentar a pesquisa básica? Então, uma posição contrária à política científica que prioriza a rentabilização da ciência. Então, é uma coisa que está acontecendo em algumas áreas, onde a indústria de medicamentos, eles têm a necessidade diferente da nossa necessidade, são conflitos de interesses diferentes, e faz com que haja um atropelamento de conhecimentos que ainda não estão sedimentados para a prática. Isso gera uma certa esperança falsa para a gente, vai sair um remédio, mas não tem uma base científica para aquele remédio. Mas não vai saber se vai funcionar ou não. A chance de não funcionar é muita. Então isso foi dito por o americano e foi traduzido por Jean Lerman, presidente da Sociedade Espanhola de Neurociências. Eu passei um e-mail para o professor Mohamed, ao preparar essa aula, há 3 semanas atrás, eu perguntei, professor Mohamed, o que é que o senhor acha, diante de todas essas pesquisas clínicas que estão havendo aí, ensaios, qual é a área que você acha que vai dar certo? É antiagregado, é glutamato, é mitocôndria, é músculo? Aí ele me disse, caro Mário, não estou otimista, mas olharia com atenção aos medicamentos que estão em teste para mitocôndrias. Isso é uma opinião de um expert, mas para mim valeu no sentido que eu li tanta coisa e disse, pô, será que vai dar certo? E quando a gente começa a ler uma área, você fica empolgado na parte básica, você vai sair dali o remédio. Aí você lê a outra, vai sair dali. Mas quando a gente chega aos ensaios clínicos, é uma decepção até o momento. Entretanto, a esperança é que existe gente interessada em buscar. Então isso aqui esse senhor, ele é representante de uma grande associação, onde ele diz que nós precisamos desesperadamente de um tratamento. Muitos de nossos membros de biotecnologia e farmacocinética estão trabalhando para isso. Então, aqui é só um resumo, então nós podemos trabalhar no músculo, na TDP-43, na mitocôndria, no glutamato. Então, a esperança é isso aqui, é a ciência básica, eu diria, no sentido de buscar a gente entender a fisiopatologia da doença e um tratamento mais adequado para a doença. A esperança também é isso aqui, ó. A ela, de 93 para cá, para 2011, tantas descobertas foram feitas recentemente. Quer dizer, há um acúmulo de conhecimento nas últimas décadas que dá para a gente uma esperança de um futuro próximo a gente poder tratar os pacientes. Aqui sou eu. Esse é meu irmão que morreu. E esse é papai que morreu há 2 anos. A gente leva ele para o jogo de futebol, ele gostava muito de futebol, e a gente leva para o carnaval também, é o boneco da gente do carnaval, 2 anos ele participa com a gente. Então, a esperança é isso aqui também, ó. Aqui é em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. Isso foi um paciente meu que passou para mim antes de ontem. Rapaz, mande uma foto da seca. Agora uma foto da seca e com chuva. Então ele mandou para mim essa daqui. Mário, eu tenho uma muito boa. Que é essa aqui. Aqui é a seca, a mesma estrada. Olha que diferença. Que bonito quando chove. A chuva, como transforma a chuva. A chuva e a água fecundam, fertilizam os campos, reverdece as matas, desaltera o homem. Nós temos um hábito lá em Natal, eu acho que parte do Brasil, de tomar banho de chuva. É um hábito que a gente... Há 15 dias eu estava preparando a aula e meu irmão, era um domingo, e meu irmão ligou para mim, Mário, está chovendo, está cheio de goteira. Vem para cá correndo, que já está, seu Costa tem 72 anos, já está com um sabonete. Esse aqui eu não sei quem é não. Vem para cá que está chovendo. Eu disse, rapaz, eu vou porque chuva ninguém sabe quanto vem a próxima, né? Então nós saímos de goteira em goteira, daqui a pouco era 10 marmanjos ou mais, tomando um banho de chuva no domingo era 11 da tarde, depois a gente tomou umas cachaçinhas, aí cada um foi para sua casa dormir. Então a chuva é uma esperança, gente. Aqui é outra, a água também é importante, aqui eu mostrei ano passado também, aqui é um paciente meu que eu tive que resolver um conflito dele importante em casa, que era a questão da cerveja. Então ele queria tomar a cerveja dele no final de semana e a esposa dele não deixava.
E eu disse, rapaz, só tem um jeito, bota uma cerveja para gelar e me convide. Que a gente vai conversar um pouco e tal. Então ficamos tomando uma cerveja e eu fiz um pacto com ele, dele tomar uma quantidade mínima no final de semana, e assim ele continuou na esperança dele de um tratamento. Obrigado.